Já imaginou o que seria do mundo sem a presença das pessoas? O nada. Era assim quando eles chegaram. Não havia casas, empresas, negócios, sequer ruas. Era o mato e os sonhos de desbravá-lo. Aos poucos, com força e coragem, tudo foi nascendo. Bom, a SIC, ela sempre acompanhou o desenvolvimento econômico da cidade, tendo uma visão reivindicatória, criativa e visionária sobre as necessidades do que a classe empresarial necessitava. Nasce como uma associação comercial, passa pela questão industrial e acompanha, inclusive, a questão dos serviços. A SIC é uma entidade que luta e tem muitas conquistas, e a cidade deve muito a ela pelo seu desenvolvimento econômico. A história de Caxias dependeu do seu desenvolvimento muito do trabalho efetuado pela SIC, pelas conquistas que a Câmara conseguiu e pelos entraves que existiam, que ela liberou esses entraves, abriu o caminho para o progresso. A SIC, então, representa para Caxias o próprio desenvolvimento da cidade. É uma entidade que tem uma história muito bonita, mas que também está ligada ao futuro, usando tecnologia e entendendo esse novo momento como um momento de se reinventar, de se adaptar a essa realidade que a gente tem e procurar, na verdade, fazer com que os novos caminhos sejam prósperos. A SIC é sim a casa do empresário, e é isso que a gente precisa. A gente precisa que os empresários entendam que a SIC também evolui a cada ano, a cada momento, assim como o cenário, o panorama mundial evolui. Então a gente precisa utilizar todas essas possibilidades e toda a tecnologia que a gente tem disponível para fazer com que a gente consiga dar grandes saltos nos nossos negócios e nas nossas entidades. O caxiense é um empreendedor por natureza, né? Cada 13 CPF nós temos um CNPJ em Caxias do Sul. Isso se deve também, acredito, com o trabalho incessante da SIC, que há 120 anos atrás nasce, né, aqui em Caxias exatamente para ajudar o empreendedorismo local. E temos essa pujante cidade hoje que é a segunda maior do estado do Rio Grande do Sul. Acredito eu que é um trabalho da comunidade, mas principalmente dos empreendedores e a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Essa é a nossa cidade. Em união, temos a força necessária para reinventar. O passado sustenta nosso futuro. Juntos, conquistamos e desbravamos ainda mais as possibilidades que a vida e os negócios nos oferecem. SIC Caxias 120 anos. Uma história construída por muitas pessoas. Todos os dias alguém pensa: e se eu tivesse a minha própria empresa? E se eu expandisse os meus negócios? 22 de junho de 2013. Mas o que motiva alguém a empreender? De onde vem essa força para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo? 14 de maio de 2015. É a vontade de fazer as coisas do seu jeito? De começar algo do zero? 24 de abril de 2014. Seja o que for, nós promovemos todos os dias o empreendedorismo que transforma. 26 de agosto de 96. Com projetos, consultorias e orientações que desenvolvem micro e pequenas empresas. Porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Hoje. Empreendedorismo que transforma. Sebrae RS.
E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Com o parceiro certo, a sua empresa cresce e gera desenvolvimento para todo mundo à sua volta. Escolha quem apoia o empreendedor. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu negócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. E ainda reinvestimos recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Para quem deseja, após a palestra, realizar a sua pergunta, os formulários estão dentro da sacola e devem ser entregues à equipe do evento. O público que está nos acompanhando online pode enviar sua pergunta pelo chat da transmissão.
Também informamos que a SIC está realizando uma pesquisa de satisfação com as empresas associadas. É muito importante a contribuição de vocês para que a gente continue as nossas melhorias na prática de gestão, também das nossas ações e dos nossos eventos. Por isso, vocês podem acessar o formulário no QR Code que está na frente do pratinho de vocês aí na mesa. A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Roseli Rain, então ela convida vocês para quem tiver interesse em adquirir um pingente do Outubro Rosa, ele está à venda na mesa aqui próximo à saída do evento. E neste momento, para darmos início à apresentação do nosso palestrante Pedro Ornsebe, que falará sobre o tema Novos Paradigmas do Varejo e do Consumo. Ele que é formado em Administração de Empresas pela SPM, pós-graduado em Gestão pela FGV e pós-mestrado em Marketing por Paris, atuou na indústria da moda na França por mais de 4 anos, além de somar experiências na área financeira e publicitária. Atualmente é sócio-diretor das lojas Manha Bosco e é gestor de projetos da Samoara Empreendimentos Imobiliários. Convidamos ao palco, então, para a apresentação, Pedro, por gentileza. Alô? Oi, gente. Bom dia. Super prazer estar aqui. Muito obrigado pela lembrança e pelo convite. Giane, que me contatou, a presidente Ágata, a Mari também. Enfim, conheço vários que estão aí. Agradeço o prestígio da presença. E trouxe algumas visões pessoais minhas, assim, elas refletem muito das minhas vivências e da maneira com que eu enxergo consumo e varejo. Acho que a moda tem algo de incrível, que é refletir a sociedade em seu tempo. E, enfim, eu tenho na minha trajetória e no meu DNA também, eu vim de 2 vertentes da moda. Minhas 2 famílias, assim, dos 2 lados, elas atuaram e atuam na moda. Ali o Alfred, que por mais de 75 anos foi indústria, foi varejo e foi a primeira exportação de confecção nacional. E as lojas Manha Bosco, aí, que completam 107 anos esse ano. E, enfim, sempre buscando se reinventar e pertencer ao seu tempo. Então, espero que vocês curtam. Fico super, enfim, imprimindo assim uma informalidade assim dentro do que for possível no protocolo. Fiquem super à vontade para perguntar e para contribuir aí ao longo da apresentação. E eu espero de coração que faça sentido para vocês de alguma maneira. Posso passar, gurias? Não. Gente, então, vou fazer uma breve retrospectiva assim, histórica das lojas Manha Bosco. Trouxe uma imagem de 1890, e aí a gente vê bem aqui no lado da igreja a Casa Manha Bosco. Essa imagem ela é antes de 1915, que é a data oficial da fundação, mas aí a gente já via num vilarejo assim, aquela casa de secos e molhados já presente na história da cidade. Opa, passei 2. Aí, em 1922, é uma foto que até tem ali uma de 30, mais ou menos, que é bem parecida, na entrada da SIC. Aí a casa já tinha o seu térreo, que era o armazém de secos e molhados, e em cima, que meu bisavô, na época, ele emprestava para a residência do juiz e para o fórum da cidade, e aí do ladinho lá que ele morava com a família. É engraçado que nessa época era um palco de abastecimento de caixeiros viajantes. Então, inclusive o meu bisavô Calil Sebe, ele foi, quando chegou no Brasil, ele se abastecia de secos e molhados na casa do seu Raimundo e levava as mercadorias para o interior, para Flores da Cunha, Antônio Prado e tudo mais. Aí o tempo foi passando, não sei, não está funcionando muito bem esse passador aqui. Para onde que eu aponto ele?
Aí década de... isso aí é 1936, começou a construção do prédio como ele é hoje, esse estilo Art Deco. Ele foi trazido da Europa do pós-guerra, uma simplificação de formas, de curvas para acelerar a reconstrução europeia, né? E aí foi projetado pelo o arquiteto Silvio Toigo, né, um arquiteto ítalo-brasileiro, a casa da Manha Bosco como ela é preservada até hoje. E na frente tinha a casa da minha bisavó, que era a Flora Serafini, morava bem na frente ali, a família dela. 1948, eu gosto dessa foto porque é uma silhueta urbana que ela é preservada até hoje, é uma das poucas em Caxias que é preservada até hoje. E, enfim, então eu gosto de trazer e marcar ela, só mudou ali a questão do campanário que foi colocado depois. Aí, década de 50, a empresa passou por uma reformulação super grande e aí foi trazido essa batida do modernismo nacional, que estava em voga, que talvez tenha sido o movimento arquitetônico essencialmente brasileiro que ganhou projeção mundial, né, através dos Niemeyer, enfim, do modernismo nacional. E essa escada é uma escada catalogada do modernismo, inclusive vem bastante estudantes de São Paulo, Rio de Janeiro, de faculdades de arquitetura para visitar ela todos os anos. Aí, em 68, a cidade já começa a ganhar uma cara de cidade, ali o Parque dos Macaquinhos ainda não reformado, o Parque do Sol também começando a construção. 2004, e aí o tempo foi passando, e aí eu botei um Natal, porque Natal é varejo, né? E 2021, um prédio histórico conservado, e aí são 5.000 metros quadrados que são palco da nossa história, né? E aí lá se vão 107 anos, e muita gente pergunta qual que é o segredo das empresas centenárias, e são pouquíssimas, né? A gente pode contar nos dedos na nossa cidade as empresas que transpassaram aí 3, 4 gerações e que conseguiram chegar, né, aos 107 anos. E aí eu sempre costumo, olhando a história da Manha Bosco, sempre costumo dizer que o principal segredo é tu ser humilde o suficiente para saber cultivar a tradição, para cultivar os teus valores, a fidelidade aos teus valores, cultivar laços e vínculos com a cidade, com a comunidade com a qual tu pertence, com a qual tu te relaciona. A gente até vinha falando, né, Mari, sobre a importância das nossas marcas se relacionarem com a cidade. E também acho que é um outro segredo, assim, um outro fator de sucesso que não é segredo, enfim, mas é o aprender a desaprender. Eu acho que na velocidade do mundo hoje, na velocidade de informação, tá aí um fator que é super importante, a gente não ter verdades criadas e a gente todo dia, com base em tudo que a gente, enfim, enfrenta no nosso dia a dia e retém de conhecimento, a gente realmente conseguir dar um passo para trás e rever alguma posição e, enfim, reaprender. E eu acho que todas as empresas que são centenárias e nos livros Feitas para Durar, que é um livro que eu gosto muito, que ele retrata empresas visionárias fundadas antes de 1950. Ele fala muito sobre a emoção com que tu gere teu negócio, né? E o encantamento que tu é capaz de provocar nas pessoas que se relacionam com a tua marca. Então, eu acho que isso aí é outro fator-chave de sucesso para a Manha Bosco ter conseguido atravessar tantos anos, assim. Também acho, gente, que, na minha visão, assim, nenhuma estratégia de planejamento de gestão ou, enfim, de planejamento de negócios é mais forte do que a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Eu acho que as nossas empresas elas têm que todos os dias responder às mudanças e se adaptar. E essa frase eu curto muito, que diz que não é a mais forte das espécies a que sobrevive, nem a mais inteligente, mas aquela espécie que melhor responde às mudanças. E nós somos, enquanto empresas, a gente é um ecossistema vivo e a gente tem que estar sempre atento às mudanças de mercado para a gente conseguir se adaptar o nosso modelo de negócios e a gente conseguir sobreviver em meio a esse ambiente tão voraz que a gente enfrenta, né? E aí eu também acho que
a minha jovem senhora, como eu chamo, a Mãe Bosco, né? Quando eu cheguei lá em 2016, eu tinha uma marca antiga, uma empresa um pouco fragilizada também, enfim, pelo contexto da situação que ela se encontrava. E aí eu sempre brinco, cara, como entrar aqui, é um time de mais de 70 pessoas, e como imprimir o meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de encarar varejo, encarar consumo. E aí eu vi que na minha equipe eu identifiquei os meus maiores aliados, assim, elas não tiveram resistência. E aí não adianta tu responder uma mudança se o anseio de se adaptar ele não é legítimo e ele não vem de dentro para fora. Então manter a mente jovem, estar aberto às mudanças e realmente conseguir vender essa ideia para o teu time, para que todo mundo compre ela junto contigo. E, enfim, acho que uma coisa básica é ser fiel à essência. Eu adoro essa imagem é de um Burning Man, que é um festival de música nos Estados Unidos. E a última edição do Burning Man, eles fizeram essa intervenção, que eram 2 adultos, um de costas para o outro, mas dentro deles tinha uma criança que falava mais forte na reaproximação deles. Então, às vezes, a gente... exatamente. Acho que a essência habita na gênese, né? E aí, muito se falou também nessa época de pandemia, nessas crises que foram causadas em diversos segmentos. O nosso segmento foi super afetado, acho que tem mais gente que trabalha no varejo e pode confirmar o que eu digo, mas a importância nesse período assim de crise, de dificuldade, de tu olhar para trás e tu resgatar aquele espírito, aquela alma de fundador e resgatar a essência real do teu negócio, assim. E acredito também no transpassar desse século assim, de Mãe Bosco, a importância desse olhar sistêmico. E aí, aqui tem uma imagem de um rio, porque eu acho muito interessante esse paradoxo que se faz com o rio, porque na nascente do rio, tu está lá em cima da montanha, tem a nascente, ele vai fazendo o percurso dele, enfrentando obstáculos e, enfim, se enriquecendo com matéria mineral, com matéria orgânica, e ele vai espalhando vida por onde ele passa. Daí ele desemboca num lago, enfim, e aí vai cair no mar. E essa trajetória, que é curvilínea, que é cheia de dificuldades, tem cascatas e, enfim, diversos obstáculos que esse rio vai passando, vai tornando ele cada vez mais vivo e mais poderoso na missão dele, que é levar a vida, né, para comunidades, para a natureza, enfim. E muito do que a gente viu no mundo, nessa história recente, foi uma tentativa de tornar essa trajetória do rio cada vez mais retilínea. E aí o rio vai ganhando velocidade, mas vai perdendo vida. E eu acho que a gente nunca pode perder essa noção da importância do olhar sistêmico, de entender o que a gente tem de fundamentalmente diferente. E um rio ele é fundamentalmente diferente porque a trajetória dele é única. Cada empresa nossa tem uma trajetória muito peculiar, tem uma essência, tem uma história muito peculiar, e a gente tem que ter sempre esse olhar sistêmico sobre o que a gente quer para o futuro e o que nos fez chegar até aqui. Então, eu acho que essa historinha do rio ela faz muito sentido, porque a gente não pode tornar nossas organizações muito retilíneas. A velocidade ela pode fazer sentido no curto prazo, mas no longo prazo tu deixa tanta coisa pelo caminho que, enfim. Aí eu trouxe a capa da Vogue Itália de março de 2020, que foi uma capa em branco, e eu gosto de fazer sempre esse link com o quanto a moda ela consegue e ela tem esse poder de transmitir mensagens de uma maneira muito rápida, né? Talvez, dentre todas as artes e ferramentas de expressão que a gente tem disponível, a moda é a que mais consegue transmitir de uma maneira rápida e eficaz o que a sociedade está atravessando. E essa Vogue... Só vou pegar uma aguinha aqui. Ela deu esse blackout assim, no mundo e ela falava sobre abraçar os recomeços. Eu acho que foi muito... do que as nossas empresas tiveram que fazer, né, nesse período de crise, e jamais
desperdiçar uma crise. Essa foi a capa de Portugal, da mesma edição, mas que também achei uma capa histórica incrível, até mandei enquadrar e está lá numa das paredes do laboratório. Porque realmente as crises elas legam aprendizados incríveis, assim. 2020, eu acredito que, enfim, eu tenho 33 anos, eu sou jovem, mas dentro da minha trajetória, assim, e dentro das coisas que eu estudei em termos de gestão, a velocidade de aprendizado que foi 2020 foi absurda, assim, e a transformação que essas dificuldades legaram à estrutura da empresa também foi algo estarrecedor, assim, e bonito de ver, assim, passada a tempestade, assim, acho que muito legal de ver o quanto as crises nos ajudam a crescer, não é balela de frase pronta, eu acho que realmente a gente não pode desperdiçar a crise e abraçar esses desafios, assim. Aí, contextualizando esse século de história, assim, o que somos hoje, né? A Manhã Bosco hoje ela tem 82 mil clientes ativos. Se a gente pega uma população aí de 600 mil pessoas, é mais de 10% da população da cidade cliente ativo. Se a gente pega a população economicamente ativa, isso é mais impactante ainda. Nós somos 4.700 metros quadrados de superfície de venda. Então, eu sempre digo, quando a gente faz análise de concorrência, quem que é os nossos concorrentes? A gente concorre normalmente com shopping, né? A pessoa tem que preferir ir ao Manhã Bosco do que se deslocar a um shopping, né? Eu acho que dentro de um contexto de centro, de comércio de rua, o Manhã Bosco é uma âncora. Seria mais ou menos esse paralelo, assim. 2.100 sorrisos diários, a gente chama sorrisos diários, são pessoas que ingressam dentro da loja todos os dias. Então, hoje a gente tem, em média, 2.000, 2.500 pessoas todos os dias entrando dentro da loja. 10 departamentos especializados, números de Instagram e Facebook, 45 mil pessoas. E aí os dois números que eu acho que são super marcantes, assim, e eu acho que não é algo que eu construí dentro do Manhã Bosco, é uma coisa super do DNA da empresa, é a baixíssima rotatividade no nível de varejo, a gente tem 2,5% de rotatividade, e a inadimplência que é quase zero, assim. Eu me lembro que logo que eu comecei no Manhã Bosco, em 2016, que eu assumi a empresa. Aí, enfim, uma lista gigantesca de transformações almejadas, assim. Eu me lembro que eu fiz um scrapbook, assim, de Word, assim, e anotei tudo que eu precisava fazer e que eu enxergava necessário para a empresa naquele momento. E era desde coisas extremamente sutis e irrelevantes até coisas que demoraram para maturar e que ainda estão maturando, evidentemente. Mas numa das minhas manhãs de frio e chuva, eu entrei lá super cedo, e aí quando logo que abriu a porta, entrou uma senhorinha, assim, com dificuldade de caminhar, e aí o tempo estava horrível, e aí eu já tinha visto ela algumas vezes, e naquele intuito de fazer imersão, assim, para entender o cliente da Manhã Bosco, assim, eu ainda estava nesse processo. Aí eu olhei para ela e disse: Dona Fulana, o que a senhora está fazendo aqui essa hora da manhã? Por que a senhora não está descansando em casa? É tão cedo. Daí ela disse assim: meu filho, meu carnê vence hoje. Eu posso atrasar a minha net, mas eu não atraso meu carnê do Manhã Bosco. E é muito reflexo dessa inadimplência, assim. Eu acho que quando as empresas sabem criar os vínculos, os laços afetivos que eu falei lá no início da apresentação, se reflete economicamente, de uma maneira sutil, e aí se reflete nesse número super baixo de inadimplência, né? Hoje nós somos 70 colaboradores, majoritariamente mulheres, então, apesar do Conselho da Mulher Empresária me deixar um pouco nervoso, assim, de vir falar com vocês, eu estou super acostumado desse universo feminino e sou encantado, acho que eu adoro trabalhar com mulheres. Setor de estilo, que eu acho que é o principal diferencial competitivo da Manhã Bosco. A gente tem um setor de estilo próprio. Para o nosso porte de empresa, não é algo muito comum, mas a gente tem pesquisa, a gente tem geração de material, a gente realmente gera informação e conteúdo de moda, que a gente, inclusive, comercializa esses conteúdos, né? Enfim, falando dos processos de mudança que a gente implementou dentro da Manhã Bosco, a principal base, assim, em termos de estratégia, foi o conceito de Store in Store,
na batida de realmente competir com shopping e não competir com lojas. A gente implementou esse conceito de Store in Store a partir de 2016 e isso deu para a empresa um controle de eficiência por marca que foi extremamente importante assim, nas tomadas de decisão. Quando a gente implementou o controle de eficiência por marca, a gente mapeou a loja, enfim, e traçou os espaços que cada marca ocuparia dentro do PDV, e aí fez a gestão do mix de marcas a partir dessa lógica. Então, o que mais acontece em multimarca é botar dinheiro bom em marca ruim, e às vezes tu, por uma questão pessoal, ou enfim, tu acaba se apegando àquela marca, mas, cara, quando vê, são pequenas escolhas, assim, numa gestão de compras, de cotas de compras que vão tornando a tua empresa inconsistente assim, financeiramente. E isso nos deu uma clareza tão grande e uma geração de dados tão importantes na tomada de decisão que a gente passou a errar menos na formatação do mix. E como o mix é muito grande dentro da Manha Bosco, a gente tem mais de 400 fornecedores, é muito importante a gente ter essa gestão dessas marcas. Assim. Então, por exemplo, aqui é um corner da Columbia. Hoje, o nosso modelo de Store in Store ele é referência nacional. Então, a Columbia, a Levi's, a Hering, todas essas marcas foram pioneiras. A Manha Bosco foi a pioneira no Brasil em receber espaços exclusivos dessas marcas. Por exemplo, esse espaço foi desenhado e pago pela Columbia dos Estados Unidos. Foi um projeto piloto de Brasil. O da Levi's, a mesma coisa. O da Hering, mais recente, também. A gente tem o espaço da Lacoste. A gente, enfim, conseguiu se tornar essa referência e a gente validou esse nosso processo de Store in Store a partir, antes do retorno do cliente, do retorno dos fornecedores, porque eles passaram a querer e lutar por um espaço dentro da Manha Bosco. Então, isso foi uma sinalização super legal assim, dessa escolha que a gente fez. Trouxe algumas imagens só para materializar isso. Da Levi's, da Osklen, aí da Hering, Sacada, aí o Osklen feminino. Enfim, manter também a fidelidade à essência da marca. Outro ponto muito bacana dentro do nosso tamanho de loja é tu conseguir identificar quais são as zonas quentes e as zonas frias da tua loja. Onde é que o cliente que entra, ele não está chegando dentro da tua empresa. Então, a gente hoje tem esse mapeamento de zonas de calor, consegue trabalhar super bem vizinhança de marca. Eu acho que tudo é experimento dentro do varejo, tem um pouco de ciência, mas tem muito de experimento, de tentativa e erro. É todos os dias essa observação, esse jogo de tentativa e erro. E a gente trabalhar a vizinhança de marca, às vezes tu muda uma pecinha no tabuleiro e a performance de outra marca começa a melhorar. E, enfim, é um jogo de tentativa e erro, né? E de estímulo de fluxo. A gente tem um mix, como eu falei, de 10 departamentos e de muitas marcas, e a gente está indo cada vez mais para esse lado do morar e vestir, de um lifestyle que acaba gerando fluxo nos 4 andares da empresa. Então, cada vez mais a Manha Bosco ela tem se tornado híbrida. Aqui nessa foto tu tem acessórios, tu tem moda, tu tem cestaria de casa, tu tem manta de sofá, tu tem vela, tu tem aromatizador, tu tem saboneteiro, e a gente está ampliando e indo cada vez mais para essa linha, sabe, do morar e vestir. Agora indo para o assunto de marca, conexão, significado, eu vou trazer uns insights e algumas visões que nós temos enquanto empresa. Primeiro, quando a gente fala em marca, eu penso que a gente tem que manter o diálogo aberto, né? O diálogo aberto com os nossos consumidores, o diálogo aberto com a comunidade com quem a gente se relaciona. Eu acho que isso é muito importante. E aí tem esse paradoxo da continuidade e da mudança, né? A gente falou muito em mudança até aqui, e aí eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, porque a gente tem que ter uma continuidade do quê? De valores essenciais e do nosso propósito. A gente tem que ter um propósito muito bem definido enquanto marca.
E os valores essenciais, que são esses valores que fizeram a empresa surgir, assim, que fizeram a empresa nascer, eles têm que ser continuados. E a mudança, a gente tem que estar sempre se provocando a mudar e a se adaptar às práticas culturais, às práticas de operação, às estratégias, os objetivos específicos. Isso tudo é mega adaptado. Que susto esse negócio do 10 minutos que ela me mostrou agora, mas vamos lá. Quando a gente fala em marca, eu acho que identidade é algo que a gente constrói todo o tempo, a gente precisa de persistência e disciplina para isso. E eu acredito que a expectativa das pessoas com relação às marcas mudou. As marcas hoje, elas têm que parar de falar, elas têm que parar de mostrar algo, elas têm que forçar uma ação, elas têm que fazer. E aí, quando a gente fala em ações de marcas, o principal ponto é que comunidade, viver em comunidade, seja empresarial ou, enfim, ela precisa de kindness, ela precisa de gentileza. Então, as marcas realmente têm que ser gentilezas, têm que ser gentis. Esse livro eu adoro, que é o Find Your Why. Os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre para quê. A gente tem que se provocar a entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, para além do dinheiro que a gente quer ganhar. É o propósito da empresa. E aí tudo surge disso e a gente vai materializando o processo e o produto final com base nessa lógica. É o Golden Circle do Simon Sinek, que eu adoro. Então, não se trata mais do que a gente faz, mas não se trata mais daquilo que a gente faz, mas o que as marcas significam, o que a tua marca transmite, o que ela significa. No caso da Manha Bosco, a Manha Bosco ela tem o propósito essencial de estar conectada e de unir diferentes gerações. A gente vai materializando isso, principalmente no pilar da qualidade, né? Do acompanhar o espírito do tempo, essa coisa de adaptação de mudanças, e de valorizar os laços afetivos e ser um local de consumo democrático. Dizem que mais de 80% das nossas escolhas, elas são regidas pela emoção. Então, a gente tem que realmente conectar com os valores do nosso cliente. Também, quando a gente fala de marcas, eu acho super bacana esse esquemograma, assim, que ele fala que toda mensagem que uma marca transmite, ela tem que conter verdade para tu conseguir impactar o indivíduo e para esse indivíduo, de uma maneira espontânea e genuína, reverberar na sua tribo. Então, esse é o investimento em marketing mais eficiente. Quando tu realmente conecta com o indivíduo, através de uma verdade, ele espontaneamente, ele reverbera. Aí eu trouxe um exemplo de uma campanha que a gente fez logo no início do Crediário Jovem. A Manha Bosco tinha se transformado, mas a gente precisava oxigenar o público e os mais jovens não tinham entendido ainda que a Manha Bosco estava rejuvenescida. E aí o desafio era se manter fiel ao nosso público, que nos carregou até os 103 anos na época, e oxigenar o público, porque a gente tinha mudado o mix, a gente tinha mudado o modelo de negócios, e a gente fez a campanha do Crediário Jovem baseado numa verdade, que é que comprar no mesmo lugar que a sua avó nunca foi tão cool, nunca foi tão legal, nunca foi tão bacana. E aí a gente fez uma facilidade de abrir crediário, e a gente trabalhou num esquema de facilitar a abertura de crediário por pessoas mais jovens, e aí, com base numa verdade, a gente conseguiu numa semana abrir mais de 600 contas de crediário jovem. Ui, não conta no tempo, hein, quando dá problema técnico. Mas, enfim, gente, tudo isso para dizer que não tem mais essa de B2B, B2C, essas siglas malucas que o meu trabalho é business to business, eu não me importo com tal coisa, meu trabalho é business to consumer, eu não preciso me relacionar com meus stakeholders, fornecedores. Tudo hoje, quando a gente fala em diálogo aberto, que eu trouxe lá, a relação das marcas, elas têm que ser humano para humano, é diálogo aberto, é de gente para gente, não tem mais essa de, eu sou Big Corp, eu não converso, cara, tem que conversar, tem que ir atrás, e nesse contexto a ação desbancou a imagem que desbancou a palavra, então as empresas elas têm que forçar ações, e isso tem que ser o reflexo do teu propósito, quando tu consegue emocionar, quando tu consegue encantar, quando tu consegue reunir em torno de um objetivo específico, esse é um dos maiores investimentos e símbolos hoje do Manha Bosco, o evento de Natal, que surgiu pequenininho e que foi crescendo e tomando forma. E hoje, na edição de 2019, que foi a última, em virtude da pandemia de 2020, a gente colocou quase 10 mil pessoas na praça, fechamos as ruas, fizemos um evento realmente encantador,
Os nossos lançamentos de coleção sempre foram super baseados em algo cultural, então é essa coisa híbrida entre moda e cultura. Por exemplo, no último inverno a gente fez o lançamento com a mostra fotográfica do Amir Klink, da Marina Klink, assinada pela National Geographic para lançar o inverno em Caxias, foi super bacana. Uma conexão com a universidade, né, que é sempre super rica em termos de aprendizado e de troca, né? A gente sempre faz as exposições dos trabalhos, essa aí foi a última que a gente fez, unindo indústria, academia e varejo, que foi uma exposição Histórias da Lã, que é da Cotegal, do Manhã Bosco e da Universidade de Caxias do Sul. Enfim, palestras. As temáticas das campanhas do Manhã Bosco raramente são promocionais, elas são sempre super afetivas, assim, que é a nossa estratégia. Enfim, só algumas coisas para materializar isso que eu acredito, que as marcas têm que causar empatia genuína e as pequenas causas que às vezes tu pensa que vão ser muito pontuais, elas causam os grandes efeitos, né? E aí, contextualizando e entendendo que tudo muda o tempo todo, afinal trabalhamos no varejo, queria trazer alguns pontos sobre consumo e sobre varejo. E eu sempre digo que o que a lagarta chama de fim, o resto do mundo chama de borboleta, então a gente tem que estar sempre aberto a essas transformações. E aí essa edição da British Vogue, ela falava das forças da mudança, ela é de setembro do ano passado. E aí aqui tem na capa, que eu achei genial, um espelho, para tu também ser uma força da mudança. Então foi um convite que a Duquesa de Sussex fez para todos nós nos sentirmos forças da mudança. Eu vou acelerar, prometo, tá? Essa frase eu adoro quando a gente fala em força de mudança, que diz que o jeito que a gente imagina o futuro muda as nossas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. O que isso quer dizer? A gente tem que enxergar o futuro que a gente quer e trabalhar no hoje para que a gente chegue nesse futuro do jeito que a gente imaginou. Diz que se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar arrumando a nossa própria cama. Também, em outras palavras, é isso. A gente, cara, o que eu quero para o meu futuro? Quero tal coisa. O que eu preciso fazer agora para chegar nesse futuro e estar lá? E aí é uma pergunta que eu faço, assim, que tu está ouvindo as pessoas, tu está ouvindo teus clientes. Ali que está o berço da mudança. É na cultura de rua, é na calçada, gente. Então, as marcas elas têm que se provocar. A gente está ouvindo o que as pessoas querem, a gente está ouvindo o que as pessoas estão ansiando. Eu acho que isso é muito importante. E no mundo tão comoditizado, né, que a gente vive, a gente tem que fazer diferente. Não tem mais essa, cara, está dando certo tal coisa, ou é isso, vamos fazer igual. Não, a gente tem que fazer justamente diferente. A gente tem que acreditar primeiro na nossa essência, entender o que a gente tem de fundamentalmente diferente, que eu falei lá no início, e desafiar a categoria, propor um novo modelo de consumo, propor uma nova maneira de fazer negócios. Eu acho que o mercado está ansioso por isso. E aí, gente, o consumidor mudou e a moda mudou junto com ele. E eu acho que a nossa história enquanto varejo, que é a ponta da cadeia, tudo começa lá na academia e aí vai, né? Criação de marca, indústria, chega no varejo. O varejo é onde o criador é endossado, né, pela criatura. E a história do varejista é sempre contada pelos clientes. Então a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. Viemos de uma sociedade industrial para uma sociedade de conhecimento. E o conhecimento, o que ele fez? Mudou a lógica da balança. O poder agora, que estava com as empresas, agora está com o consumidor, porque é ele que detém essa informação, é ele que detém o conhecimento. E eu acho que isso foi muito acelerado, né, no período de pandemia. A gente passou de micro-revolução, onde a gente via, às vezes, coisas isoladas sobre sustentabilidade, sobre diversidade, sobre igualdade, e a gente passou por uma macro-revolução. E eu acho que isso ela permeia todos os setores da economia. Eu acho que essa frase anterior que diz que a gente não pode subestimar o poder de algumas pessoas comprometidas em mudar o mundo é muito verdadeira, porque os micromovimentos se tornaram macromovimentos. E a moda, enquanto ferramenta do tempo, ela reflete isso de uma maneira quase que imediata, né? Porque ela é cultura e comportamento.
E aí a gente resgata o significado da palavra luxo, né? Que vem de lux. E aí o luxo está muito linkado à moda, né? Mas o luxo, por mais que ele tenha se tornado algo meio supérfluo, ele vem de lux, que é iluminar a expressão das pessoas. E a moda tem esse papel. Então, passou um monte. Então, como ferramenta do tempo, a gente tem a sustentabilidade, que passou a ser um imperativo. Essa foto é super simbólica, é um rio da China com a cor da moda. Então, eu acho que a sustentabilidade, a procedência das coisas que a gente compra, isso tudo está muito em voga dentro do consumidor. Eita! Resgatando o ethos, né? A origem da palavra estético, ela vem do ethos, né, que significa ético e significa estético. Ela deu origem da mesma palavra, a gente criou duas, né, que é o ético e o estético. Então, o ético tem que ser igual ao estético hoje. O luxo foi ressignificado. Então, aí tem uma imagem da Osklen, dos pirarucus, que eles usam num projeto social super bacana. A questão do shop local é muito forte, né? O consumidor parou de só querer as grandes marcas, né? Ele também quer as marcas locais, ele quer entender a história por trás da roupa, a história por trás da comida, né? A história por trás da feira. Esse aí é o projeto Novos Designers, da Constança Pascolato com a Shop Together. Eu botei, está ali a minha mulher, que foi destaque da Vogue em 2019 como novos talentos da moda. E eu acho que é super simbólico, porque é uma marca pequena, é uma marca que começou do nada, e eu acho legal a moda olhando para isso também com outros olhos, sabe? E isso está bem forte. A diversidade sacralizada, as grandes maisons europeias, elas estão com essa pauta na vivência delas. E aí tudo isso, essa questão da preocupação com o ético, com o estético, com a sustentabilidade, ele reflete numa coisa que eu acho muito certa, que é comprar menos e comprar melhor. A atenção à qualidade, à procedência, enfim, a durabilidade dos produtos. E isso está muito claro nesses números. É a quantidade média de peças que as mulheres têm no guarda-roupa no Reino Unido, de 2017 a 2020. Olha a queda vertiginosa, de 164 peças, passaram para 108 peças no levantamento dessa pesquisa. Então, isso é o olhar clínico para a compra. Tu não quer mais 10 camisetas que vão te durar pouco, quase nada, ou que vão rasgar e que tu pagou tão barato que tu vai jogar fora. Tu quer peças com qualidade, tu quer peças com durabilidade. Falando dos prováveis caminhos de varejo, eu acho que a gente tem que sempre atuar localmente e enxergar globalmente. Essa foto é do Printemps. Eu morei mais de 5 anos na França e eu adorava ir, trabalhei no mercado de moda, adorava ir para o Lafayette, para o Le Bon Marché, para o Printemps. Aquilo ali foi a minha grande inspiração da mudança estratégica de posicionamento do Manha Bosco. Só que, claro, a gente tem que adaptar a nossa realidade e é isso que a gente tenta fazer todos os dias. Eu acho que hoje, quando a gente fala em varejo, a loja ela deixa de ser um lugar de mero destino de consumo e ela passa a ser um palco. A gente tem que, eu sempre digo para os meus colaboradores, vocês têm que todos os dias entrar aqui como se vocês estivessem entrando num palco. A loja é uma peça de teatro, todo mundo é ator. A gente tem que encantar, a gente tem que surpreender. E eu acho que é mais ou menos essa visão que o varejo tem que ter hoje para ter relevância e continuar a existir. Entender que digital não é uma plataforma, um sistema, é uma cultura. Hoje, esse esquema do Google, ele é de 2000, mas é o Zero Moment of Truth. Não tem mais aquela coisa do nosso vendedor achar que vai explicar muita coisa que o cliente não sabe. O cliente já chega na loja, depois de muito ter pesquisado no Google ou no Instagram o que ele quer, que marca que ele está comprando, tu não tem mais aqui. Tu tem que criar uma empatia genuína e despretensiosa com o cliente. A relação tem que ser despretensiosa porque o cliente já está muito mais bem informado que tu. O imensurável valor da experiência, daí eu acho que é trabalhar os 5 sentidos dentro do varejo, né? Enfim, acho que é tudo sensação, é tudo experimentação dentro do varejo. A gente tem que surpreender e encantar com os mínimos detalhes. Cada detalhe importa. Eu acho que essa democracia do high-low é um movimento que surgiu na moda na década de 90. Não era uma época de
Uber Models que a gente tem hoje. Então, na época, ia lá, Gisele Bündchen fazia um shooting para Chanel e ganhava uma bolsinha da Chanel. Aí ela estava vestida de básicos, de Levi's e de Hering, e ela estava com a bolsinha da Chanel. E essa democracia no consumo de moda, ela é um direcionador muito forte para nós do Manhã Bosco, de ter marcas consagradas, mas de também ter produtos de qualidade a preços mais acessíveis. Slow the consumer down, eu acho que isso é uma máxima. A gente cansou de ter pressa, né? A gente cansou de chegar num restaurante e tu mal acabou de comer, o garçom já está te trazendo a conta, já quer rodar. Se tu te dá o trabalho de sair de casa, tu quer desacelerar, tu quer ter uma experiência agradável, tu quer consumir conteúdo, consumir cultura de moda, no nosso caso. Então, eu acho que o nosso ambiente não tem que ser de pressão para cima do cliente, tem que ser um ambiente realmente de fazer o cliente se sentir em casa. Eliminar os ruídos, eu acho que a tecnologia é uma grande aliada para isso e a gente tem que se desafiar nas nossas empresas para fazer essa questão. A imersão do metaverso, a gente tem o primeiro Fashion Week, que é todo do metaverso. Tu queria ter o avatar para entrar, eu achei isso um absurdo, assim, mas é por onde o mundo está caminhando e o varejo também vai por aí. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre metaverso, mas eu vejo que a moda está trilhando por esse caminho. E falando de um Oi do futuro, eu vou falar só de 2 projetos legais lá dentro da empresa. Falamos muito de Gênese, então a Gênese realmente é um tesouro. E aí essa capa da Vogue é sensacional, de Portugal, que diz something wise, something fresh. Eu me identifiquei muito, eu identifiquei a minha jovem senhora com essa capa, assim, da gente trazer frescor para algo que é sábio, que tem essa carga. E aí, a partir dessa Gênese, a gente criou um laboratório. Eu tinha trazido um vídeo, mas eu vou no verbal mesmo, e depois a gente pode dar um jeito de compartilhar, só por causa do tempo. Acho que o pilar do laboratório são 3, é sustentabilidade, consumo consciente e colaboração. Então, a sustentabilidade como causa comum a todos, né? A gente tem uma comercialização de peças de segunda mão, a gente tem um espaço colaborativo de coworking de moda, o compartilhamento de espaço, então a gente tem biblioteca de modelagem de roupa, a gente tem maquinário à disposição de estudantes, enfim, é um espaço que está super rico nessas trocas. Hoje é um local de cursos, a gente monetiza muito espaço através de cursos ligados à moda. Então, curso de produção de moda, módulos sobre criação de marca, enfim, diversas ações. Todo mês ali tem 2 ou 3 módulos de cursos e a gente tem tido um retorno incrível, assim, são cursos que a gente consegue cobrar entre R$1.000 e R$1.500, sempre tem lá 15, 16, 17 alunos, todo final de semana a gente tem algum módulo acontecendo e tem sido um retorno super legal. Estúdio fotográfico colaborativo também, então a gente disponibiliza isso tanto para estilistas, novos designers, quanto também acaba sendo um espaço para locação de espaço. E a questão do consumo consciente, que a gente criou esse movimento de um brechó com curadoria, de um brechó com higiene, e, enfim. Por fim, gente, prometo que estou me encaminhando para o final. Eu acho que agora compartilhar algumas visões assim, bem pessoais. Eu acho que a melhor visão que a gente tem para a condução dos nossos negócios é a intuição. Eu aprendi com meu pai que existe o coração, existe a cabeça, mas existe o estômago. E o estômago é o reflexo da nossa intuição. Então, quando o estômago dá uma torcidinha, a gente tem que olhar com outros olhos. Essa é a foto do meu filho Arthur, né? Falando um pouco sobre intuição para mim. Lá no início eu falei sobre experiência, né? Sobre tentativa e erro. A gente tem que, apesar de todos os livros de gestão que estão a nosso dispor hoje, a gente tem que experimentar novas abordagens que partem dessa intuição. Eu acho que o experimento é muito importante no mundo de hoje. Se empolgar com desafios e derrotas. A gente vive numa sociedade que ela nega desafio e que ela nega derrota. Na cultura americana, por exemplo, o número de vezes que tu deu errado nos negócios, ele vai para o teu currículo como algo positivo. E no Brasil não existe essa coisa de se empolgar com derrota. E a gente tem que ver a derrota como um baita de um atributo no teu currículo, porque, cara, cair faz parte, velho. Eu ensino isso para o meu filho todos os dias. Cair faz parte, cara. Levanta e segue a vida.
Perguntas valem mais do que respostas, então a gente tem que estar sempre se perguntando, né? Aquela coisa que eu botei ali. Você está ouvindo as pessoas? Você está ouvindo o que a comunidade está dizendo? Ouvir mais do que falar. E aí todas essas imagens que tem ali são de workshops que a gente faz com equipe e tudo mais. Ai, pulou um. Não me lembro o que era. Reinventar o sistema de trabalho, buscar inspirar nossos colaboradores. E aí eu finalizo dizendo que, novamente, o aprender a desaprender, a nossa competência, ela reside na nossa incompetência. Então, vamos dizer que a gente sabe menos, que no final as coisas tendem a dar mais certo. Então, eu agradeço de coração a atenção, eu espero que vocês tenham curtido. Desculpa me estender, eu sei que eu fui bem além do meu tempo. E estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma troca. Obrigado mesmo. Tá. Senhoras e senhores, então nós temos um convite especial. Então eu vou convidar ao palco a gerente executiva do Cindy Lojas, Lisandra Debona, para fazer esse convite para vocês. Todos. Gurias, muito obrigada pelo espaço e quebramos aqui o protocolo, Pedro, para eu poder fazer um convite para vocês. Então, eu vou puxar pela frase do Pedro, que inclusive é um dos apoiadores do nosso evento. Depois de 2 anos, o Cindy Lojas está voltando para o presencial. E uma frase do Pedro é o mote do nosso evento. Atue localmente e enxergue globalmente. E assim a gente está realizando o 3º Simpósio Estadual do Varejo, que eu vou pedir para as gurias rodarem aqui o VT, para vocês assistirem um pouquinho. É bem rapidinho, 30 segundos. Venha buscar inspiração para novos tempos. O 3º Simpósio Estadual do Varejo para um mundo global. Dia 18 de novembro, das 12h30 às 19 horas, no Sky Samuar Hotel. Palestrantes: Cassiano Kufel, Cris Carvalho, Grazi Tesser, Júlio Soares, Marcos Rossi e Ricardo Lemos. Mais informações pelo site cindylojascaxias.com.br. Venha buscar inspiração para novos tempos. O 3º Simpósio Estadual do Varejo vai debater o consumo local para um mundo global. Dia 18 de novembro, das 12h30 às 19 horas, no Sky Samuar Hotel. Palestrantes: Cassiano Kufel, Cris Carvalho, Grazi Tesser, Júlio Soares, Marcos Rossi e Ricardo Lemos. Mais informações pelo site cindylojascaxias.com.br. Obrigada. Então, aqui vocês observem que a gente realmente vem com essa nova visão de valorizar o que a gente tem de melhor na nossa cidade. E, claro, sempre com uma visão global. Então, aqui eu deixo o convite para vocês, acessem o nosso site. Nós estamos encerrando o primeiro lote. O valor para não associados do Cindy Lojas, público em geral, é R$ 107,00. Esse R$ 107,00, ele dá o direito a um kit para um piquenique que a gente vai fazer no Sky Samuara, a 5 horas de conteúdo e a um livro do um dos nossos palestrantes, que é o Marcos Rossi. E para clubes do assinante e associados do Cindy Lojas, o valor é de R$ 87,00. Então, também um valorzinho bem irrisório para a gente conseguir ter essa troca novamente e voltarmos ao presencial. Muito obrigada. Pedro, parabéns pela tua palestra.
Muito obrigada, Pedro. Foi uma excelente palestra. Eu acho que dentro de todas as áreas vai dar para aproveitar muitas das informações que foi passada aqui. Muito obrigada mesmo. E neste momento a gente dá início às perguntas, que podem ser feitas aqui ou diretamente pelo chat. Fran, eu gostaria de pedir para já está a Maristela, então, vai nos fazer a primeira pergunta. Pedro, parabéns pela palestra, extremamente inspiradora, assim, nos motiva a dar continuidade realmente, independente de qual for o negócio que nós tivermos, indústria, comércio e serviço. Olha só, tu demonstras ali o sucesso que foi a inovação, o reinventar-se. Fala um pouquinho, porque com certeza várias das pessoas que estão aqui passarão ou estão passando ou já passaram pela questão da transição e da sucessão familiar. Como foi isso, esse processo de sucessão para que todas essas inovações fossem possíveis? Alô, deu. Então, essa é uma pergunta que sempre surge, assim, eu acho que deixa todo mundo super curioso. Eu sou da 4ª geração da família Manha Bosco e eu acredito que o que tornou essas sucessões, assim, com poucos ruídos e que fez com que elas fossem bem sucedidas, assim, foi... Eu acho que a principal coisa foi encarar aquela sucessão como uma virada de página, assim, sabe? E aí eu acho que a gente tem um conselho de administração e todos os envolvidos, eles entenderam que, cara, é uma nova etapa, é uma nova visão, a gente vai ter que manter essa fidelidade à essência, mas é um olhar novo e aí esse olhar precisa de autonomia. Então, eu jamais fiquei refém de uma resistência de algumas pessoas envolvidas sobre as mudanças que eu quis implementar. Eu sempre tive muita autonomia. Então, eu acho que sucessão, ela fala sobre desapego de quem sai e sobre autonomia de quem entra. Eu acho que é a principal fórmula de sucesso, assim, para uma sucessão bem sucedida, uma parte saber desapegar e a outra parte saber que tem autonomia e dormir tranquilo com essa autonomia. Acho que é por aí. Sim. Parabéns, Pedro, pela tua exposição e sempre é uma satisfação te ouvir. E fico muito feliz de poder estar aqui hoje, não deixaria de vir de maneira nenhuma. Pedro, tu pensou um reposicionamento de mercado na tua empresa, né, mantendo as raízes, a história, e esse reposicionamento ele passou por várias etapas, ele ainda está em fase de fechamento, na realidade ele nunca se encerra, né, é uma construção contínua. Considerando todas as etapas e esses momentos que tu tem passado desde que tu assumiu a empresa, qual é a mensagem que tu deixaria para o varejo caxiense, que de certa forma também precisa se repensar de algum modo, precisa se rever, considerando todo esse histórico de pandemia, de mudanças, de novas estratégias? Obrigada. Trazendo aquele slide lá do início, que é entender o que tu faz de fundamentalmente diferente. É tentar buscar no que tu é realmente bom para conseguir trilhar um caminho de sucesso, assim. Eu acho que é por aí. Diria isso. É entender no que tu é diferente. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? A Simone. Oi, tudo bem? Eu queria saber qual foi o teu principal desafio desde 2016. O que te tirou o sono à noite? Ou não chegou a tirar? Todos os dias eu tenho
Eu acho que, na verdade, o desafio ele é diário, né? No varejo, principalmente, eu acho que o desafio é diário mesmo, é venda após venda. O que foi o meu principal desafio? Eu acho que desde que eu entrei eu me provoquei muito em entender para onde que eu ia, né, lá dentro daquela estrutura. E aí hoje eu já tenho mais claro o nosso projeto de expansão. A gente vai abrir em Bento Gonçalves o ano que vem, então abril de 2022 a gente vai para Bento. Tem também o projeto de Torres. A gente conseguiu formatar um modelo cápsula de expansão, e isso era um desafio para mim, que eu sabia que eu queria fazer o reposicionamento, a oxigenação, o resgate da marca, mas eu não queria ficar parado naquela estrutura, assim. E aí eu precisava clarear dentro da minha cabeça e dentro das minhas possibilidades corporativas para onde que eu vou, como que eu vou, qual vai ser o meu diferencial competitivo. Então, se firmar, não é se firmar, mas é realmente validar o teu modelo de negócio. Eu precisava validar o meu. E aí eu acho que isso é um desafio que até hoje eu enfrento, mas ela já está um pouco mais claro assim na minha cabeça. A própria questão de e-commerce, assim, eu demorei muito para lançar o e-commerce do Manhã Bosco, não por não entender a importância dele, mas por tentar entender qual que seria o meu diferencial, assim, qual seria o diferencial da empresa. E aí a gente lançou o ano passado, é um projeto beta, assim, que ele dá certo, mas, enfim, dentro do que quem é varejista sabe o quão difícil é trabalhar no virtual ali, porque tu tem margens muito espremidas, tu tem uma concorrência muito rápida, mas por isso, acho que é importante a gente, o desafio de validar o seu modelo, a sua ideia é super cruel, assim, às vezes está sempre te provocando, está sempre achando que tu fez algo errado, que tu poderia ter feito diferente, mas que eu acho que faz parte do processo. Mas eu acho que é o desafio da validação mesmo, sabe? Não sei, mas é isso. Bom, pelo avançar do horário, pessoal, vamos então encerrando. Muito obrigado. Imagina. E quero já deixar o convite para 25 de novembro, então a gente tem o nosso café com informação com o Frei Jaime, o de finalização do ano. Muito obrigada a todos e um bom dia.